Que bom estarmos aqui nesta casa abençoada, nessa casa bendita, que tanto nos acolhe. Que bom chegar aqui e nos sentirmos abraçados por essa espiritualidade amiga. Que bom estar aqui e rever estas paredes, esse teto, essa ambiência. Logo, logo estaremos todos aqui juntos, nós, com essa sensação de bem-estar, esse prazer que nos causa o Rita de Cássia. Hoje nós teremos mais algumas reflexões trazidas pela querida Patrícia para nosso enriquecimento pessoal, para nos fazer refletir um pouco mais sobre o que estamos fazendo aqui, o porquê e como tentar nos melhorarmos. Assim, para dar início aos nossos estudos, vamos fazer a nossa prece, dizendo assim: Jesus, Mestre querido, obrigado por estarmos aqui reunidos em Teu nome. Obrigado, Mestre, por Teus exemplos. Obrigado, Mestre, pelos evangelhos trazidos até nós. Obrigado, Mestre, por essa doutrina acolhedora, confortadora. Obrigado, Mestre, por essa falange de espíritos que trabalham em Teu nome. Oh, Mestre querido, somos só agradecimento. Agradecimento a Rita de Cássia, agradecimento a tia Vera, tão querida, nossa fundadora. Agradecimento a cada espírito trabalhador desta casa, espíritos amorosos que nos abraçam assim que chegamos aqui. Obrigado, Mestre querido. Assim, agradecidos, pedimos licença a esses espíritos, pedimos licença a Rita de Cássia, a Maria de Nazaré, pedimos licença a Ti, Mestre, mas principalmente a Deus, nosso Pai, para que possamos dar por iniciadas as reflexões desta manhã, envolvendo esta tão querida amiga, trabalhadora da casa, Patrícia Paiva, que vai nos trazer os frutos de seus estudos. Graças a Deus. Que possamos envolver Patrícia nessas vibrações de amor. Obrigada, querido. Muito bom dia a todos. Sejamos todos muito bem-vindos, que possamos mais uma vez reunidos em estudos, nós, a espiritualidade que nos ampara e nos protege, que nos coordena, que nos sustenta nos momentos de alegria, mas sobretudo nos momentos adversos, como os quais nós estamos por ora passando, que possamos confiar, que possamos ter esperanças, mais esperanças. E o nosso tema de hoje, proposto pela casa para o nosso estudo, é uma proposta muito interessante. Está no livro dos Espíritos, na segunda parte do livro dos Espíritos, é o capítulo 6, que trata das percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. E eu fiquei pensando um pouco, antes da gente
começar a trilhar e fomos nos perguntando ao longo desse momento preparatório do estudo, e eu fiquei me perguntando o sofrimento dos espíritos. E, puxa vida, mas a gente também tem um certo alento quando pensamos, por um momento, acreditamos, e talvez através do estudo da doutrina espírita possamos refletir que talvez tenhamos uma certa ilusão de que com o fenômeno da morte física, da morte deste corpo material e biológico que nos serve, os sofrimentos dos espíritos cessam. E talvez muito imbuído desse pensamento, dessa curiosidade de saber se era isso mesmo, se é isto mesmo, Allan Kardec vai organizando, e eu não gostaria de deixar esse registro aqui pela minha admiração, como didaticamente Allan Kardec, muito orientado pela espiritualidade, responsável por trazer a doutrina espírita, né, ao nosso mundo de uma forma organizada. Mas Allan Kardec, de uma forma muito didática, organiza essas informações e organiza esse conhecimento. Então eu gostaria de trazer um pouquinho antes um fio de meada que ele constrói nesta segunda parte do Livro dos Espíritos, porque Allan Kardec começa, é muito interessante, e aí eu trago novamente a minha percepção, né, em que ele vai buscar, né, a partir de uma curiosidade de um cientista, de um pedagogo, de um estudioso, ele vai buscar, um pouquinho antes, no capítulo 3, o nosso capítulo de estudo hoje, das percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos, é o capítulo 6. Mas um pouquinho antes ele vai falar, ou melhor dizendo, esse capítulo, essa parte, essa segunda parte do Livro dos Espíritos trata da vida espírita, ou dos espíritos. Então ele organiza todos os temas de uma forma muito lúcida, a ir permitindo, né, de uma forma lúcida, permitindo que os espíritos tragam as suas informações, as informações necessárias para o nosso conhecimento. Então, num dos capítulos, um pouquinho antes, para a gente formar esse fio de meada importante na nossa reflexão, né, puxar esse fio de meada, ele vai trazer no capítulo 3, a partir do momento em que já há o esclarecimento que somos espíritos imortais, que ora, nesse momento, nos encontramos encarnados numa etapa de vida que se desenrola, vida que há uma anterioridade e vida que há uma posterioridade, então trazendo aí toda essa continuidade de uma vida espiritual que ora nos encontramos encarnados. Então ele vai buscando construir o entendimento para que nós possamos refletir a questão do sofrimento e das percepções um pouco mais à frente. E eu gostaria de resgatar. Então, no capítulo 3, em que ele vai tratar do retorno da vida corporal à vida espiritual, ele pergunta: o que se torna a alma no instante da morte? O que se torna a alma no instante da morte? E os espíritos respondem: volta a ser espírito, isto é, volta ao mundo dos espíritos que momentaneamente ela havia deixado. Então, Kardec já procura, já nos demonstra através da informação que os espíritos oferecem a ele, que nós retornamos a um lugar. Então, retornamos a um lugar
que já conhecemos. Porque para falar dos espíritos hoje, do sofrimento dos espíritos, pode nos dar uma certa inquietude, aparentemente falar de algo que não sabemos. Mas já essa pergunta dos espíritos já nos aponta que sim, sabemos. Temos em algum lugar das nossas memórias, mas essas nossas, digamos, memórias espirituais se encontram neste momento abafadas, esquecidas pela própria presença do corpo, pela própria existência da matéria, do corpo material. Então, retornamos ou retornaremos, no nosso caso, momentaneamente encarnados, retornaremos a um lugar que já nos é conhecido. Então, voltamos a ser espíritos. Mas aí eu gostaria de dizer, esclarecer que voltamos a ser o que somos em essência. Parece um jogo de palavras, mas não é. Porque voltamos a ser o que somos em essência, porque aqui também somos espíritos. Aqui somos espíritos momentaneamente encarnados, vestindo este corpo de carne, este corpo material, com o intuito de um melhor aprendizado. Por que melhor aprendizado? Neste momento em que apreendemos o mundo através dos 5 sentidos, principalmente os 5 sentidos, não vamos nem falar da nossa intuição, do 6º sentido e outros tantos que a ciência vem tentando nominar, mas dos nossos 5 sentidos apreendemos e compreendemos este mundo material, esta matéria que se apresenta à nossa frente, ao nosso redor, no meio em que nós estamos inseridos, no meio aonde vivemos, no espaço aonde vivemos, no tempo aonde vivemos. Tudo isso são informações importantes porque vamos aprendendo, compreendendo através dos órgãos do nosso corpo físico que identificam, decodificam, muitas das vezes de acordo com as culturas, as civilizações, e trazem mensagens, num primeiro momento, decodificadas pelo nosso órgão físico, pelo cérebro. Mas o espírito possui a sua inteligência. Nós possuímos uma inteligência maior que perpassa, ultrapassa o corpo físico. Na sede do espírito reside, ou no espírito reside a inteligência maior. Esse que muitos, ou alguns dos textos, até mais modernos da ciência, começam a trazer a chamada inteligência espiritual. Mas Kardec vai construindo ao longo de dessa segunda parte, justamente essa ideia de ir e vir, combinando a nossa essência, que é espiritual, de uma vida maior que é espiritual, mas também a informação que nós temos, que necessitamos ainda no mundo em que nos encontramos, no momento de aperfeiçoamento, de evolução em que nos encontramos, nós, espíritos imortais, ainda necessitamos da reencarnação. Então é necessário retornar. E aí ele pergunta na questão, um pouquinho antes ainda, na questão 166, como a alma que não atingiu, alma entendida e descrita aqui
por Allan Kardec no Livro dos Espíritos, espírito encarnado, entendido então como espírito encarnado, como a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corporal, pode terminar de depurar-se, pode terminar, né, ou complementar o seu aperfeiçoamento. E aí a espiritualidade vai nos dizer, vai dizer a Kardec, experimentando a prova de uma nova existência. Então, tantas existências corporais quantas forem necessárias para que nós possamos nos aperfeiçoarmos, evoluirmos, caminharmos, nos depurarmos. E aí, um pouquinho mais para frente, ele vai dizer que os espíritos são chamados errantes quando eles estão no período entre duas reencarnações, entre duas encarnações. Então, os espíritos são chamados de errantes quando estão no intervalo das encarnações. Espírito errante, espírito que aspira ao bem, o bem ao seu novo destino, ele aguarda. Olha que interessante. Mas é interessante nós também percebermos que aguardar uma nova reencarnação não é aguardar, não é uma espera inútil, não é uma espera estanque, é uma espera que se dá de uma forma ativa, de uma forma produtiva, de uma forma que lhe é permitido, o aprendizado. Aprendizado para que possa, no momento como o nosso que estamos reencarnados, afirmar esses aprendizados justamente pelo choque entre os nossos interesses materiais restritos com aqueles interesses aos quais nós já podemos afirmar, já conhecemos como sendo interesses maiores, eternos, imortais, os interesses que nos afirmam, nos sustentam em nossa vida, não só na vida maior, na vida pós-morte, mas que também nos sustenta aqui. Então, essa continuidade, esse processo de ir e vir, um processo que eu costumo chamar de um processo didático, divino, porque ele nos permite que nesse ir e vir nós possamos experimentar diversas posições sociais, diversas posições nas nossas vidas profissionais, diversas posições nas nossas vidas afetivas, construir as nossas vidas familiares, desconstruir os nós que nós construímos no passado, desconstruir os nós que nós construímos nessa própria vida. E aí Kardec abre, então eu gostaria de reafirmar essa ideia de processo, para que nós possamos entender, ou melhor, compreender que em nós reside, somos compostos, digamos, por dois elementos, basicamente. O elemento espiritual, a nossa essência, e o elemento corporal, a nossa matéria. E existe um elo de ligação chamado perispírito, peri, que significa envoltório, aquele envoltório que envolve, perdoem-me a redundância, o espírito e que cria o elo de ligação com o próprio corpo material. Este elo de ligação é que faz a transmissão, digamos assim, de uma forma muito grosseira, entre esses dois elementos, entre os registros entre esses dois elementos que me compõem nesse momento, o elemento espiritual e o elemento corporal.
A tessitura perispiritual, ou seja, os elementos que compõem o nosso perispírito, eles são auridos, eles são extraídos do fluido cósmico universal que compõe a matéria deste planeta, deste mundo que estamos vivendo. E é ali, justamente por todo esse campo de transmissão, é que teremos muito dos nossos registros. É muito curioso quando didaticamente os espíritos vão nos demonstrando que no espírito sede da nossa inteligência maior, né? O espírito ordena, o espírito comanda, o espírito é o chefe. O perispírito transmite e o corpo material executa. Mas essa execução, ela também nos traz resultados pela própria experiência que nós vivenciamos material. As percepções e sensações como eles nos trazem, e como de uma certa forma nós vimos anteriores, registradas pelos nossos órgãos físicos. Mas esse registro, um registro que muitas das vezes, e aí nós vamos talvez polarizar para poder exemplificar, não são apenas essas, mas da alegria e muitas das vezes da dor, são registros que vão sendo identificados, como falei anteriormente, da cultura, muitas das vezes, na qual nós estamos inseridas. A cultura, por exemplo, desenvolvida no oriental, no Oriente, a cultura oriental, ela muitas das vezes ela tem uma forma de encarar tanto a alegria quanto a dor. A nossa cultura ocidental, ela já tem um outro tipo de registro. E Kardec começa logo na questão 237, e hoje, todo esse tema, percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos, nós estaremos falando entre as questões 237 e 257 do Livro dos Espíritos, na segunda parte do Livro dos Espíritos, que trata da vida espírita. Então Kardec abre logo esse grupamento de questões perguntando: uma vez no mundo dos espíritos, a alma tem ainda percepções que possuía enquanto viva? E os espíritos vão dizer sim, e ainda outras percepções que não possuía, porque seu corpo era como um véu que as obscurecia. E aí eles nos informam: a inteligência é um atributo do espírito, mas ela mais livremente se manifesta quando não tem entraves. Então, num primeiro momento, o próprio abafamento do corpo se torna um entrave para a percepção, para a irradiação, para que esse atributo pertinente ao espírito, pertencente ao espírito, ele possa se manifestar mais livremente, mais amplamente, e possa captar também as percepções do mundo maior, do mundo espiritual. Então, sim. E aí é muito curioso, porque quando percebemos através das leituras, muito das leituras trazidas dos livros trazidos, das comunicações trazidas por André Luiz, na sua coleção do mundo espiritual, nós vamos justamente observar que alguns espíritos ainda, espíritos desencarnados, para deixarmos aqui claro, vão reclamar das suas dores físicas. Ora, mas não é mais o corpo de carne, aonde se encontra, muitas das vezes, esse registro para o espírito, já que no momento do desencarne, este elo perispírito, ele vai se desligando do corpo
material e acompanha o espírito. Então, daí nós temos a possibilidade de perceber o que os espíritos nos informam como os registros de dores e alegrias. Mais uma vez, vamos manter essas duas informações um pouco polarizadas. De dores e alegrias. E esses registros, muitas das vezes, é que dão sustentação para que possamos, através do pensamento, o espírito através do pensamento, e da possibilidade que ele tem de conhecer este mundo que se abre ao seu redor, através do pensamento, é que ele pode permanecer restrito e muitas das vezes muito próximo da sua última encarnação ou da reencarnação que lhe esteja mais forte na sua memória, no seu registro espiritual. Ou pode transformar essa informação, utilizar-se destes registros como bagagem para alçar o que a espiritualidade muitas das vezes nos traz como voos. E voos nada mais são do que a possibilidade de seguir adiante na trajetória do espírito livre, liberto do corpo denso. Então, Allan Kardec vai fazer um passeio buscando extrair dos espíritos as informações muito interessantes sobre a questão da duração do tempo para o espírito. Compreendem a duração do espírito como nós? Não. Porque o tempo, a necessidade de enquadrar o tempo, de reter o tempo, como falávamos do reter as palavras aqui um pouco antes de começarmos, é uma necessidade nossa para justamente nos compreendermos. É uma linguagem que vamos criando. A ideia do presente, passado e futuro, também para o espírito desencarnado, ganha uma outra dimensão. E Kardec pergunta: tem os espíritos a ideia do presente mais precisa e exata do que nós? E ele vai nos dizer, os espíritos vão nos dizer: os espíritos veem o que não vedes, julgam, portanto, diferentemente de vós. É claro que essa relação de julgar e compreender diferentemente de nós está diretamente ligada à elevação. A possibilidade já desenvolvida de perceber o mundo espiritual como algo, como esse mundo muito mais amplo do que essa estação que vivenciamos momentaneamente, transitoriamente, enquanto estamos encarnados. Então, enquanto possibilidade fora da matéria orgânica, física, que animalizamos enquanto estamos aqui, essas possibilidades, elas são muito maiores. Então, a ideia do presente, ela é ampla, ela é maior. A ideia do passado é a possibilidade que nós, espíritos, ou espíritos desencarnados, para que possamos fazer essa diferenciação momentânea, é a capacidade que o espírito tem de rapidamente, também ainda de acordo com o seu pensamento e o desprendimento do seu pensamento em relação a uma última encarnação ou alguma encarnação que lhe seja viva na memória, é a capacidade que o espírito tem de lançar o seu pensamento a um passado.
Mas olha que interessante como é que os espíritos definem o passado, quando dele nos ocupamos, é presente. Então, justamente essa capacidade que temos de lembrar é que faz com que o passado se torne presente. E aí, mais uma vez, fica o registro esse para que nós possamos pensar exatamente do que é que nós estamos com o nosso pensamento nos ocupando. Porque lembrar, sentir e dar continuidade aos aprendizados do passado é caminharmos. Mas permanecermos com o nosso pensamento no passado é transformar situações de lá de trás num presente. E para nós que estamos encarnados, isso pode ser um belíssimo de um exercício. Aliás, deve ser um exercício. Então, por que deve ser um exercício? Porque toda essa possibilidade, Kardec um pouquinho mais à frente vai trazer exatamente a questão do sofrimento. E por isso eu trouxe a nossa, digamos, uma comparação com o que nós fazemos hoje encarnados. Porque muitas das vezes cometemos um erro ali no nosso passado, aqui, alguns anos atrás, na minha própria encarnação, nesta encarnação, neste momento. E por um erro, muitas das vezes, reconhecidamente, eu me mantenho no sentimento que provocou o erro, ou no reconhecimento daquilo que errei. E eu permaneço ali. E aquilo que aconteceu há alguns anos atrás, eu continuo mantendo como algo presente. Quando eu não transformo o aprendizado do meu erro passado, eu não me permito caminhar. Ou para transformarmos, melhor dizendo, é preciso que reconheçamos os nossos erros do passado para que possamos caminhar em forma de aprendizado. Que os aprendizados com os erros nos permitam ir adiante. E um pouquinho mais à frente, na questão 245, os espíritos vão perguntar, Allan Kardec vai perguntar aos espíritos, a visão nos espíritos é circunscrita como nos seres corporais? E os espíritos dizem, de uma forma para mim quase poética, não. A visão reside neles. É justamente a possibilidade, e aí o Kardec traz num comentário um pouquinho mais à frente, a faculdade de ver nos espíritos é uma propriedade inerente à sua natureza e que reside em todo o seu ser. É uma espécie de lucidez universal. Então, a nossa capacidade de ver, e por isso eu quis trazer, lá no início, a continuidade desse nosso processo de aprendizado. Porque minimamente, ainda que sejamos espíritos imperfeitos, ainda que no nosso processo, na nossa caminhada evolutiva, ainda estejamos habitando o chamado planeta de expiações e provas, já somos ainda que um pouco, mas ainda no momento, naquilo que já conseguimos, capazes de entrever, mesmo aqui encarnados, minimamente, essa lucidez que é possível pelo processo, pela lei de progresso
pelo processo de conquista que nós, espíritos imortais, estamos passando, conquistar, agregar, desenvolver no hoje. Porque falar das qualidades da vida do espírito hoje é conhecer em teoria, mas que para que possamos qualificar este momento que nós temos a certeza que viveremos em algum momento nessa nossa trajetória, já nos é possível vislumbrar no hoje. Porque a ideia ideia no sentido de lembrança, mais uma vez, e especialmente da dor que vivenciamos aqui, são lembranças impressas e marcadas na nossa tessitura perispiritual, que possui a sua fluidez, que pode ser transformada pela ação da nossa vontade. Então, no livro Os Mensageiros, um livro ditado por André Luiz e psicografia de Chico Xavier, recentemente eu li um trechinho que me lembrei enquanto eu estava fazendo esse estudo, a leitura desse estudo na minha casa. Na lição 43, teve uma frase que André Luiz nos traz: a morte física não significa renovação para quem não procurou renovar-se. A morte física não significa renovação para quem não procurou renovar-se. Esse vislumbre, porque é sempre muito curioso quando nós falamos, eu tenho um espírito. Eu não tenho um espírito. Eu sou o espírito, vivenciando esta minha etapa encarnada. Então, este atributo, a inteligência, atributo do espírito, essa inteligência maior, que não precisa dos órgãos físicos, ela já pode ir sendo conquistada no nosso hoje. Para nós que estudamos doutrina espírita e que acreditamos na sobrevivência, na continuidade da vida. Então, liberto do corpo, Kardec vai trazer, liberto do corpo, o espírito pode sofrer. Este sofrimento, porém, não é do corpo. O registro foi o registro obtido pelo corpo. Então, as nossas dores, eu estou querendo fazer esse paralelo com o nosso hoje, com a nossa vivência no nosso hoje, porque o nosso amanhã é resultado daquilo que nós renovamos hoje. Porque, como disse André Luiz, a fenomenologia da morte do corpo físico não significa renovação. Essa renovação nós já podemos começar no hoje, a partir do momento em que qual é a impressão que nós estamos recebendo, a percepção, a sensação que nós estamos imprimindo por tudo o que nós estamos vivendo em nossas vidas, no momento atual. Mas mais do que isso, o que é que estamos fazendo com as dores e com as alegrias, com as nossas raivas, com a nossa felicidade, com as nossas relações?
É dessa inteligência que não estamos falando da inteligência do conhecimento ou do conteúdo. É dessa inteligência que já é possível deixá-la transbordar para além do nosso corpo físico. Porque ela existe, ela está em nós. Ela está na nossa sede. Ela está conosco, ela está comigo, aqui e agora. Que nos permite começar a se perguntar profundamente, amar ao próximo como a nós mesmos, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. São mudanças de referenciais que o Senhor Jesus nos trouxe. Porque amar ao próximo, com as suas qualidades, com os seus defeitos, em sua caminhada, talvez ainda não consigamos ter a noção da profundidade deste amar que ele falou, que ele exemplificou. Mas temos já a possibilidade, sim, de traduzir esse amar em respeitar. Respeitar ao próximo como procuramos respeitar a nós mesmos. Como devemos construir esse processo de respeito a nós mesmos, ao nosso processo evolutivo. Então, estas lembranças, é sempre interessante para que nós possamos perceber o que é que nós estamos registrando em nós mesmos, nas nossas memórias celulares, mas que de alguma forma vão impregnando a nossa tessitura perispiritual. Muitas das vezes agindo com inflexibilidade, com rigidez no nosso dia a dia. Tudo isso vai sendo registrado. A nossa inflexibilidade, a nossa rigidez, da mesma maneira que vamos registrando a nossa amorosidade, a nossa compreensão, o nosso respeito, o nosso olhar para o outro, buscando ver no outro um espírito imortal em evolução. Então, para que nós possamos ir fechando a reflexão que o próprio Kardec nos traz na questão 257, onde Kardec vai trazendo o ensaio teórico sobre a sensação nos espíritos. Sensação essa que é decorrente da forma como nós imantamos na nossa tessitura espiritual as lembranças do que vivenciamos no nosso corpo espírito, no nosso corpo material, perdão. Mas o que é da ordem do corpo material fica na matéria. O resultado do que é vivenciado no corpo material, as consequências é que nós levamos conosco. E daí nós precisamos nos perguntar se estamos tirando das nossas vivências materiais, corporais, relacionais, neste momento encarnatório, se estamos levando aprendizados que estamos procurando elaborar na ordem das nossas compreensões do nosso mundo, sabendo que o mundo a qual pertencemos ele é muito maior, ou estamos nos enrijecendo, nos inflexibilizando nas nossas condutas, mas sobretudo nos nossos pensamentos e nos nossos sentimentos, nos mantendo atados às situações provisórias que vivenciamos
aqui na nossa experiência reencarnatória. Kardec vai mais ao finalzinho, ele vai nos dizendo, vimos que os seus sofrimentos, se referindo aos espíritos desencarnados, vimos que seus sofrimentos são o resultado dos elos que ainda existem entre ele, espírito desencarnado, e a matéria. Que quanto mais liberto da influência da matéria, ou melhor, quanto mais desmaterializado, menos sensações penosas experimentará. Ora, depende dele o libertar-se desta influência, desde esta vida. Então, esse é um exercício que nós temos a condição, temos plenas condições, porque esse exercício ele é diário, ele se faz no momento presente, ele se faz no aqui e agora, na ordem dos nossos sentimentos, na ordem de como encaramos como percebemos e vivenciamos as situações que nós estamos experimentando nesse momento da nossa vida, dessa nossa trajetória enquanto fio. Fio das nossas vidas que se desenrolam ora encarnados, ora desencarnados, mas um único fio de vida espiritual, que é maior. E eu queria, para fechar, tem uma mensagem no livro, e fechar para a gente ter a certeza e sair desse nosso estudo com a convicção de que somos criados para a perfeição. Somos criados para a evolução. Somos criados para ser felizes na medida da nossa evolução, do nosso aperfeiçoamento. Então, o livro queria trazer uma mensagem de Hermance Dufour, ditada por Hermance Dufour e psicografia de Vanderlei Oliveira, no livro Mereça Ser Feliz. Ela diz assim, logo na introdução, uma mensagem: Pérola de Deus. A pérola, uma das mais belas joias naturais, é formada a partir do instante em que as ostras são agredidas por algum agente externo e liberam uma substância chamada nácar, cujo objetivo é envolver aquele elemento agressor e protegê-las. O acúmulo de várias camadas de nácar em movimentos concêntricos vai formar a pérola depois de algum tempo. A felicidade é como a pérola que se forma dentro da ostra. Nasce dos embates de cada dia no esforço da transformação no reino do sentimento. Portanto, mesmo com os problemas e dificuldades, não desanime ou interrompa teus ideais de espiritualização. A seu tempo, perceberás um clarão reluzente na tua intimidade, refletindo a riqueza e a sabedoria do Pai, que servirão para embelezar a vida e fazer-te mensageiro da paz em ti mesmo. É a pérola da alegria definitiva. Ser feliz é estar bem consigo e com o mundo. É deixar a pérola da alegria luzir para tudo que vibra à tua volta. Ser feliz é desconhecer barreiras, porque a felicidade anda de mãos dadas com a fé. Ser feliz. Quanto significa esta expressão? Abra-te para a vida sem medo ou culpa. Acredite no futuro. Trabalhe e sirva. Ame e perdoe. Inevitavelmente serás respondido pelas leis que conspiram a favor de teu progresso e ascensão.
Prossiga confiante na conquista de ti próprio e guarda a inabalável certeza que foste criado por Deus para ser feliz na condição de ostra da terra e pérola de sua criação. Um ótimo dia a todos. Obrigado, Patrícia, que beleza de reflexões. Assim, já pacificados, levando conosco tão rico material para nos transformarmos, nos repensarmos no nosso dia a dia, convidados a nos pacificar. Vamos agradecer a Deus e a Jesus através de nossa prece, o benefício que recolhemos aqui, dizendo: ó Senhor Jesus, obrigado. Ó Senhor Jesus, obrigado pelas reflexões que recebemos. Obrigado, Jesus, por esse momento de reflexão que nos permitimos. Obrigado, Jesus, por já estarmos aflitos buscando a Ti. Obrigado, Jesus, por esta casa abençoada. Obrigado, Jesus, pelos trabalhadores desta casa. Obrigado, Jesus, por estarmos aqui nos exercitando, aprendendo a ser felizes uns com os outros. Obrigado, Mestre querido. Assim, pacificados, pedimos licença a esses espíritos tão queridos. Pedimos licença a Ti, Jesus, mas principalmente a Deus, nosso Pai, para que de nossa parte possamos encerrar as reflexões deste dia, graças a Deus. Boa tarde a todos, boa noite a todos, bom dia a todos. Eu não sei em que momento estaremos assistindo essas reflexões, mas que estejamos sempre em paz. Graças a Deus.